Tudo bem, concurseiro? Então hoje a gente vai ver administração geral para concursos. Mais especificamente, o conceito de administração, níveis da administração, as habilidades do administrador, tá? Conceitos iniciais, tudo bem? Então a gente vai começar pelo conceito de administração, tá? Eu trouxe algum resumo, né? Que o Kevenato cita no livro dele, traz dois conceitos aqui. E para a gente ver o mais importante, são vários conceitos de administração, né? Mas notem que no livro do Renato, por exemplo, a gente tem dois conceitos, tá? E ambos trazem o que eu acho mais importante para a gente entender o conceito de administração, tá? A gente está dentro de administração geral, né? TGA, que muitos falam aí. O livro do Kevin Renato é um livro chato, denso de estudar. Então as dicas aqui são para concurso. Então a gente vai assim, no supra-sumo, para acertar questões, né? Então, a administração, conceitualmente, aqui ó, é utilizar todos os recursos disponíveis para alcançar objetivos. Tá? Esse primeiro conceito. No segundo, ele fala alcançar objetivos, recursos organizacionais. Então veja que o conceito de administração ele é a utilização de recursos, né? A utilização de recursos para alcançar objetivos. E esses objetivos eles podem ser financeiros ou não, mas esses objetivos eles estão dentro da finalidade da empresa e a gente tem que saber que eles não são estáticos, né? Então tem questões de concurso que tendem a dizer que a administração, a função do administrador, né, é estática, né? Não, ela sempre visa alcançar um resultado, né, seja financeiro ou não, tá? Então, só vamos ver o primeiro conceito aqui. A administração é o processo de planejar, organizar e liderar e controlar o trabalho de membros organizacionais e de utilizar todos os recursos disponíveis para alcançar objetivos organizacionais estabelecidos. Todos os conceitos são assim densos, né? Muita palavrinha, mas o principal assim, ó, a administração então é a utilização de recursos disponíveis e aí entra pessoal e material, principalmente, né? Pessoal e material para alcançar um objetivo. Tá? Então, basicamente, esse é o conceito de administração que a gente tem que levar para a prova, né, de concurso e saber que esse objetivo ele está ali na missão, visão da instituição e ele não é uma coisa estática, ele é sempre lá na frente. Né? O que a gente está visando aqui? Ser a melhor empresa do setor, alcançar o lucro tal, né? Ter o melhor resultado do setor, do nicho da empresa. Outra coisa muito importante, aqui o nicho do canal do meu canal e desse vídeo é concurso público. Então tu vai entrar num órgão público, aí tu pode achar que não estaria dentro desse escopo, né? Não, mas o próprio qualquer órgão da administração pública, ele também tem a finalidade dele, tá? Então a administração ela é aplicada, né? Esses conceitos de administração que a gente vai ver hoje, que a gente está vendo o conceito, ele é aplicado até no estudo para concurso. Tá? Vejam que a gente vai ver alguns detalhes bem legais hoje. Então fica até o final do vídeo, porque ele se aplica até no estudo, tá? A questão da gestão, questão do controle, eu sempre falo sobre o controle nos estudos. Tudo isso é administração, só que tu pode usar para uma empresa particular, tu pode usar para um órgão público e tu pode usar na tua vida pessoal, tá? Então, basicamente isso aí. Então, a administração, né? O conceito de administração é recursos visando objetivos. Vamos lá. Aí, pessoal, trouxe aqui ó, dois prismas, tá? Algumas questões mais chatinhas ali. E é uma tendência a falar em prismas, né? A questão do concurso, em tudo que é área, né? Às vezes é direito administrativo, às vezes é direito constitucional, até a administração geral. Fala em prismas, né? Que são óticas que a gente enxerga sobre alguma coisa, né? Tem os princípios da legalidade lá, no direito constitucional. Ele tem um prisma para a área pública, tem um prisma para a área privada, seja um lado ali, né? E a administração ela tem dois prismas, enquanto entidade, né? E enquanto função administrativa. A gente vai ver as funções hoje. Mas, principalmente aqui, ó, quanto entidade, você confunde com conceito. Vejam que a administração, quanto entidade, são pessoas e recursos, tá? Buscando objetivos comuns. Buscando objetivos comuns. Bem dizer, o conceito de administração aqui aparecendo, né? E quanto uma função, né, da administração, é a função que integra o processo administrativo. Né? A função administrativa integra o processo administrativo
e a gente vai ver hoje especificamente o processo administrativo, questão importante para concurso também. Então, lembre, a administração tem dois prismas, quanto entidade e quanto função. Tá? A função ela faz parte do processo e a entidade ela é o conceito basicamente ali da administração. Né? A administração, quanto entidade, são pessoas e recursos buscando objetivos comuns. Basicão, se cair, essa aí tem que acertar. Vamos lá. Aqui, acho que a parte mais importante da aula, dessa aula, e assim, isso aqui cai muito em concurso. A gente tem 3 planos, né? São níveis, né? 3 níveis. A gente tem o nível estratégico, agora eu vou escrever ali. Tem o nível... Vou pegar uma caneta aqui. E aqui, esse esquema... Todos os esquemas que eu estou trazendo aqui, os conceitos, são do Chiavenato. Tá? Por quê? Porque a prova vai lá e extrai do livro, né? Claro que é chatíssimo ler aquilo lá, mas é muito importante. Então aqui ó, a gente tem o nível estratégico, o tático e o operacional. Tá? Então a gente tem esses 3 níveis, isso aqui vocês têm que dominar. Tá? Estratégico, tático, operacional. Estratégico, tático, operacional. Tá? E aí a gente tem que ir se ligando já. Vamos lá, o nível mais alto, e isso se aplica ao quê? A gente está estudando administração e a administração se aplica a organizações, tanto entidades privadas como públicas, né? Então o plano estratégico ele está no nível institucional, ele está no plano mais alto, tá? É a alta direção. Então, por exemplo, num órgão do Estado, seria o governador do Estado, a mais alta direção, e os seus secretários, tá? Seria o nível institucional, o plano estratégico, tá? Vamos lá. Depois disso, um nível abaixo, a gente tem o plano tático, o nível tático, né? Que é o nível intermediário. Seria uma gerência, tá? Então, abaixo do secretário, ela vai ter os diretores, os chefes da, por exemplo, Secretaria de Saúde no Estado. Estado, governador, nível institucional, nível estratégico, né? Aí tem ali os secretários, que ainda é alta direção, né? Abaixo dos secretários, tem os chefes lá da Secretaria de Saúde, por exemplo, né? Os diretores, abaixo dele, que seriam uma espécie de gerência, né? E aí tem regiões também. Esse nível é o nível tático. Vejam que ele não é a alta direção, mas ele faz a gerência, o controle. E aqui a gente tem que se lembrar, né, que é um controle, uma gerência, né, sobre o nível mais baixo, que é o nível operacional. Qual é o nível operacional? O que as aulas chamam de chão de fábrica, né? Essas doutrinas da administração, elas surgiram quando a gente entrou ali na Revolução Industrial, né? E tudo eram empresas, né, querendo crescer e industrializar, e não era industrializar, mas eram, né, criar um processo para produzir mais. Tá? E existe o chão de fábrica. Quem é o chão de fábrica? É o nível operacional. Tá? Eu não quero entrar aqui, que agora a gente vai entrar aqui na questão das habilidades, né? Mas o chão de fábrica aqui é quem bota a mão na massa, né? Tanto que fala operacional, operação. É o nível que vai e executa, tá? Essa é uma palavra legal, que faz a execução, tá? Que faz a execução. Vamos lá. Então, visto esses 3 níveis, né, o estratégico, o tático, o operacional, a gente tem que levar isso para a prova. A gente tem que saber que esse também, que o nível estratégico, ele é longo prazo. Longo prazo, tá? Emendou aqui, mas é longo prazo. E o nível operacional, ele tem a ver com curto prazo, tá? A questão do nível intermediário é considerado médio prazo? Tá? Às vezes você confunde, pode dizer que o nível estratégico é médio prazo também, mas não. Vamos lembrar assim, ó, 2 coisas. O nível estratégico, ele pensa no longo prazo. O nível operacional, ele pensa no curto prazo. Aí isso aí são detalhezinhos que tu vai te levar a acertar questões, né? Estratégico, tático, operacional. Tá? Alta direção, gerência, nível chão de fábrica, né? Aqui ele fala aqui em supervisão ainda, tá? Mas aqui o nível operacional ele faz a execução, tá? E a gente entra em habilidades, pessoal, tá? Habilidades.
Vejam que habilidades têm técnicas, a gente tem os 3 níveis técnicos, as habilidades humanas e as habilidades conceituais, tá? Vejam que a habilidade técnica, que é o manuseio de coisas físicas, é o que eu falei, execução, né? Vejam que ela basicamente ela está dentro do nível operacional. Ela tem ela dentro do nível intermediário, do tático? Tem, tá aqui, ó. Tá? Mas isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Não quer dizer que não tenha, né, a habilidade técnica, né, no nível estratégico. Tem, mas vejam que é bem pouquinho. Esse desenho é do livro do Kevin Nato e ficou muito feliz para explicar essa questão das habilidades. A gente tem habilidades, né, que o funcionário ali, o administrador da empresa tem. E a gente tem esses 3 tipos de habilidades: técnicas, humanas e conceituais. Mas no chão de fábrica, no nível operacional, as habilidades técnicas são mais exigidas, né? Ao passo que aqui, ó, nas habilidades conceituais, ou seja, pensar, né, teorizar, tá? Planejar, tudo essas habilidades conceituais que exigem mais abstração, né? Ficar imaginando, aplicar um relatório, pegar um relatório e transformar em metas de longo prazo. Todas essas habilidades conceituais, elas são características, né, do nível estratégico. Elas são mais do nível estratégico. Elas caracterizam o nível estratégico, né? Já as habilidades técnicas, elas caracterizam, por exemplo, o nível operacional, tá? No nível intermediário, que é o nível tático, a gente teria habilidades humanas, tá? Tem a ver com relacionamento interpessoal, justamente a questão da gerência, né? Quem é que faz a gerência? Quem é que tem o contato? Né? Quem é que faz o meio campo entre a alta direção e o chão de fábrica? Quem é que controla ali quem está executando? Tá? Quem controla, que seria um gerente, né? Isso se aplica em todos os tipos de instituições. Tá? Por exemplo, aqui ó, no âmbito do exército, né? Uma aplicação que a gente conhece aí, âmbito guerra. O general que está lá só planejando a guerra, ele é a alta direção. Tá? Quem faz a gerência aqui seria um tenente, ó. Ele tem habilidades humanas para controlar o pessoal, né? E o soldadinho, né? Que está indo lá, correndo com um fuzil na mão, né? Que a gente vê nos filmes descendo do barco lá, né? Aquele monte de cara, seria o nível operacional, tá? Que exige habilidade técnica. Qual seria a habilidade técnica? Atirar, né? O cara, a gente vê muito filme de guerra, então o cara está indo lá. É uma habilidade técnica, tem que atirar. Quem tem que planejar alguma coisa é o alto nível, né? E aí exige habilidades conceituais, tá bem? Então, pessoal, isso aqui é muito, deixa eu ver o tempo aqui, isso aqui é muito importante, uma das coisas assim que mais cai em prova. Lembrem disso, tá? Lembra dessa característica do longo prazo estratégico, operacional é mais curto prazo e das habilidades, tá? Habilidade conceitual, que seria trabalhar no campo de ideias, né? Abstrair. As habilidades humanas têm a ver com relacionamento interpessoal, questão da gerência, o nível tático. E habilidades técnicas, o nível operacional, tá? Vamos lá. A gente entra em competências agora, tá? Cai um pouco menos, mas pode ser questão de concurso aí, tá? Competências do administrador, né? Esquema do Kevin Nato também. Vamos lá, a gente tem esses 4, ó. Conhecimento, perspectiva, julgamento e atitude. Aí a gente tem algumas coisas que são bem importantes, que costumam cair mais em prova, né? Por exemplo, a competência conhecimento, né, é o saber, tá? É o saber. E aí tem uma palavrinha em inglês aqui, ó, que cai muito, né? Que é o know-how. A gente escuta muito falar também. Então, o conhecimento, tá? Essa competência conhecimento é o saber, é o know-how, tá? É o saber fazer, né? Então, aqui saber fazer é perspectiva, tá? É o saber, é o know-how, é o conhecimento, tá? O saber fazer já é perspectiva, tá? Aplicar o conhecimento, tá? O know-how é ter o conhecimento, tá? Saber fazer a coisa. Vamos lá. O conhecimento. Às vezes tu sabe, né? Por exemplo, sabe toda a teoria de dar um tiro, né? Ou de fazer um relatório, mas não sabe fazer, tá? Então, e o conhecimento, o saber, tem muito a ver aqui, isso aqui é uma questão interessante, é o aprender a aprender,
quem está estudando para concurso tem que ter conhecimento, tá? Tem que ter o saber. E isso pressupõe aprender a aprender. Então, aprender a aprender não é só ver videoaula, né? Então, exige mais, tá? Exige tu aprender a aprender, tá? Já a perspectiva, a competência perspectiva, é saber fazer, aplicar o conhecimento, tá? Uma visão global e sistêmica. A questão de resolver problemas, tá? Então, isso aqui, como é que é o estudo para concurso? Já faz horas que eu sempre falo aqui, né? Teoria, videoaula, questões, muitas questões. Dúvidas, volta na teoria e ir controlando o estudo, né? Para a gente ir evoluindo. Então, a competência perspectiva é exatamente isso aí, ó. É o saber fazer, aplicar o conhecimento, começar a aplicar o conhecimento, tá? Vamos lá. Agora, a competência julgamento, tá? Julgamento, vejam que a gente sabe, né? Tá aí a época do julgamento nas redes sociais, é saber analisar. Claro que aqui a gente está falando de saber analisar, né? Saber julgar, avaliar uma situação. Por isso que se fala muito não sair, né? Só distribuindo notícias que pode ser fake news, né? Então tu tem que julgar, tem que analisar, avaliar a situação, obter dados, fontes, obter dados e informação. Isso é o julgamento, a competência. Por exemplo, quanto mais sobe na hierarquia ali do nível, né, exige mais um julgamento, né? Então tu não pode ficar julgando dentro da tua empresa, do teu órgão, sem ter dados, sem ter informação, tá? Saber analisar, julgar, exige isso aí, tá? Um espírito crítico, tá? Tudo isso aqui são características que vocês têm que levar para a prova, né? A questão, justamente, a questãozinha básica, ela traz, ela discrimina uma dessas competências e chama de outra, né? Então, ela fala, avaliar a situação, baseado em obtenção de dados. Isso é uma perspectiva, a competência perspectiva. Não, a perspectiva tem essas características aqui que você tem que dominar, tá? Então, agora a competência atitude. A última aqui, saber fazer acontecer. Sabe? Então a gente fala, eu brinco até, estudar para concurso, tá? Não basta nem o saber, né? Tem que ter iniciativa e tem que ter acabativa. Às vezes o concurseiro, o aluno, ele tem iniciativa, mas ele não tem acabativa, né? O saber fazer acontecer, tá? Então, exige criatividade e inovação. Ele fala aqui no conceito ser um agente de mudança, tá? Iniciativa e riscos. Isso aqui tem tudo a ver. Para te ter atitude, tu vai correr risco. Estudar para concurso, por exemplo, é correr risco. Não sabe se vai passar ou não, tem aquela insegurança, mas tem que ter iniciativa e risco, tá? Tem que ter foco em resultado. Isso que eu falo qual é o teu percentual de acerto. Tá? Tudo isso aqui, pessoal, se aplica, né, numa empresa, se aplica na administração pública, se aplica no estudo para concurso. Isso é teoria, é a teoria da administração, né, o TGA, TGA. Então, tudo isso aqui se aplica, é conhecimento que a gente tem que aplicar. Tá? Não basta ter know-how, tá? Tem que ter perspectiva, tem que ter julgamento, tem que ter atitude. São competências de um administrador. E quem estuda, administra o seu estudo, né? Tá? Vamos lá. E assim, isso é muita memorização, né, pessoal? Tem que saber tudo. Vamos lá, agora papéis, pessoal. Papéis. Deixa eu ver aqui. Os papéis. Pessoal, só memorização aqui, ó. Papéis do administrador. Tá? E cai em concurso, tá? A gente tem 3 categorias: interpessoal, informacional e decisorial, tá? Ó, principalmente a decisorial cai mais, tá? Empreender, resolver conflitos, alocação de recursos. Vejo que tem tudo a ver com a questão da decisão, né? Por exemplo, o papel do administrador de decidir, ele tem mais a ver com o nível estratégico ou operacional? Estratégico, né? Lembrem, lá para cima da pirâmide. Tá? Questão da negociação. Até vi uma questão recente em concurso, cobrando a questão da negociação, trazia o conceito, né? Representa os interesses da organização em negociações com os sindicatos, tá? A questão trazia a questão de compras, né? É uma decisão, está fazendo ali uma negociação, tá? Então vejo que é um papel do administrador, negociar. Tá? E aí vocês vão ter que memorizar cada papel com a sua categoria. E o que é? Né? Então, vamos lá, interpessoal, representação, liderança, ligação.
Vejam que a palavra liderança é sempre importante no estudo da administração geral. Tá? Então, prestem atenção. Dirige e motiva as pessoas, treina, aconselha, orienta e se comunica com os subordinados. A questão de papel de liderança do administrador na categoria interpessoal. Outra coisa, na questão informacional, a gente tem monitoração, disseminação, porta-voz. Tá? Aí vocês vão ter que leitura, tá? Leitura desse esqueminha aqui. Uma dica que eu dou para vocês no estudo para concurso: printa, imprime, põe na frente na parede ali, tá? Para ficar olhando e vai resolver muitas questões, tá? E aí tu vai pegando a manha, palavrinha-chave, tá? Ó, inicia projetos, identifica novas ideias, assume riscos, delega responsabilidades. Ó, isso é o que? Empreender. É assim que a gente quer o estudo para concurso, tá? Vamos lá. Para encerrar aqui, processo administrativo, pessoal. E aqui é o seguinte, ó. Lembra até o ciclo PDCA, quem não viu tem que vir, tem que estudar, né? Tem que ver esse assunto PDCA. Mas é aqui, ó, processo administrativo é planejamento, organização, direção e controle. A gente até tem um mnemônico, né? Os professores aí, Maria Paz. Eu fui concurseiro, tá? Comecei esse estudo dessa matéria 5 anos atrás, não teve concurso da Receita Federal, que era o meu concurso, e hoje eu estou dando aula, estou tentando passar para vocês o que eu aprendi, ó. P, O, D, I, C. Pode ser, tá? Pode ser. Planejamento, organização, direção, controle. Seu processo administrativo. Isso se aplica, por exemplo, a um processo de estudo, tá? A gente tem que ter planejamento, a gente tem que organizar o estudo, tá? Modelar o trabalho, alocar recursos e coordenar atividades, tá? A gente tem que ter direção, tá? E a direção é designar pessoas, dirigir seus esforços, motivá-las, liderá-las e comunicação, tá? E aí vocês têm que ir memorizando, né? A questão de dentro do processo administrativo de designar pessoas, né, dirigir os seus esforços, está dentro de direção no processo administrativo. O que mais cai aqui é só a questão do controle, né? Cai muito a questão do controle. Monitorar as atividades, corrigir desvios. Falou em monitorar atividades, corrigir desvios, é o controle dentro do processo administrativo, tá? E vejam que esse processo aqui, ó, esse é um esqueminha baseado também no livro lá do Avenato. Então vejam que ó, a gente tem recursos e a gente tem resultados. O que é isso aqui? Lembra que a gente viu o conceito de administração agora? A gente tem recursos, ó, humanos, pessoais que a gente falou, né? Materiais, financeiros, tá? Tecnológicos e informação, inclui muito mais, né? Mas o conceito que eu trouxe ali, e basicamente é isso, são pessoas e recursos materiais, né? E que geram resultados. As empresas buscam resultados, né? As organizações buscam resultados. Mesmo um órgão público que tem a ver com concurso aí, ele tem uma finalidade. A finalidade é entregar um serviço, por exemplo. E esse serviço é o resultado. Então, dentro do processo administrativo, vejo que esse assunto é cobrado em concurso até para quem vai trabalhar, entender, né? Saber trabalhar, né? Saber estudar. Então, tem tudo a ver. É um assunto bem interessante, bem legal para a gente aprofundar aí no estudo para concurso, tá? Então, esse aqui foram as minhas dicas desses assuntos, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque eu quero fazer um vídeo curto, tá? Até o próximo vídeo.